estamos aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é zoologia e a gente vai estudar um pouquinho sobre os vermes. Vermes nematóides, que estão dentro de um grupo conhecido cientificamente como filonematoda. Mas na natureza são 3 filos que apresentam organismos que têm corpo vermiforme. O que é um corpo vermiforme? Um corpo alongado. Apresentam organismos que têm corpo vermiforme, ou seja, corpo alongado em forma de verme. Os plateumintos, os nematelmintos e os anelídeos. Qual a diferença entre eles? Os plateumintos, eles são os vermes achatados. Os nematelmintos, eles são vermes cilíndricos, em formato cilíndrico. E os anelídeos são vermes em formato cilíndrico, só que são segmentados. Como exemplo clássico para verme plateuminto, nós temos a planária, que ela é achatada. Como exemplo clássico dos nematóides, nós temos as lombrigas. E como exemplo clássico dos anelídeos, nós temos a minhoca. Então percebam que todos têm corpo alongado, em formato vermiforme, por isso que são vermes, só que as planárias e os plateumintos são achatados, os nematelmintos são cilíndricos e os anelídeos são segmentados. Eles têm um corpo dividido em vários segmentos. Na aula de hoje a gente vai estudar o grupo dos nematelmintos, que são os vermes cilíndricos não segmentados. A maioria dos nematóides, a maioria das espécies são parasitas. E por conta disso, eles exercem uma importância econômica, médica e veterinária. Porque muitos são parasitas de plantas, outros são parasitas de animais e alguns são parasitas do ser humano. Quando você tem um nematóide parasitando o ser humano, normalmente ele vai causar uma doença, uma verminose no ser humano. Quanto aos outros que não têm hábitos parasitas, eles são de vida livre. E o habitat deles pode ser tanto o ambiente aquático como o ambiente terrestre. Normalmente essas espécies que são de vida livre, elas são microscópicas. Você não consegue enxergar a olho nu. Com relação à anatomia e fisiologia desses vermes, eles são classificados como vermes pseudocelomados. O que é um organismo pseudocelomado? Aqui no meu esquema eu tenho 3 diferentes cortes transversais de 3 diferentes tipos de gástrula. Lembrando que a gástrula é uma estrutura embrionária onde você encontra os folhetos germinativos e onde ocorre o início da formação do tubo digestório. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Existem organismos que não têm celoma, que são o caso dos acelomados, como por exemplo os plateumintos. Então aqui, esse desenho ele representa a gástrula de um organismo acelomado. O que você está vendo aqui são 3 folhetos germinativos. Você tem a camada mais externa de células, que é a ectoderme. Você tem a camada do meio em azul, que é a mesoderme, e a camada interna de células, que é a endoderme. Você está vendo algum espaço, alguma cavidade aqui nessa mesoderme? Não. Então, quando não tem cavidade na mesoderme, eu vou classificar esse organismo como um organismo acelomado. Já nessa gástrula aqui, você também tem os 3 folhetos germinativos, a ectoderme em preto, a mesoderme em azul e a endoderme em vermelho. Só que aqui nessa gástrula você consegue observar, você consegue enxergar um espaço aqui, uma cavidade. Só que essa cavidade aqui, ela está revestida internamente pela endoderme e externamente pela mesoderme. Então isso aqui é uma cavidade, só que ela não é revestida completamente por mesoderme. Então é um falso celoma ou
um pseudoceloma, que é o que ocorre no caso dos organismos do filo Nematoda, dos nematóides. E por último, a gente tem uma gástrula de um organismo celomado, que não é o caso do filo Nematoda. A partir do filo dos anelídeos, todos os organismos vão apresentar gástrula com celoma. Então você consegue observar aqui a ectoderme, que é o folheto germinativo mais externo, em azul a mesoderme, em vermelho a ectoderme, e essa cavidade, esse espaço que você está vendo aqui, é o famoso celoma. Por quê? Por que é um celoma verdadeiro? Porque ele, em todas as suas partes, ele está revestido por mesoderme. Então, o celoma é uma cavidade completamente revestida por mesoderme. Os nemateumintos são pseudocelomados, porque apesar deles terem a cavidade, ela não é completamente revestida por mesoderme. Por isso que eles são. Então, aqui estão algumas características dos organismos pertencentes ao filo Nematoda. Eles são vermes cilíndricos, não segmentados, a maioria é parasita, eles são pseudocelomados, triblásticos, porque eles têm 3 folhetos germinativos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Tem simetria bilateral, que foi uma característica que surgiu lá nos plateumintos, ou seja, o animal ele tem um plano de corte para separá-los em metades iguais. Lembrando que essa simetria bilateral foi muito importante para o processo de cefalização, que foi a concentração das estruturas nervosas na região da cabeça, formando um centro de controle para o sistema nervoso. Eles têm sistema digestório completo, e aqui eu sublinhei por quê? Porque esse sistema digestório completo é uma novidade evolutiva. O filo Nematoda foi o primeiro grupo a apresentar organismos com um sistema digestório completo, ou seja, que tem boca e ânus no tubo digestório. Eles têm sistema excretor, a ausência de sistema circulatório e respiratório, a circulação dos nutrientes vai acontecer dentro dessa cavidade pseudocelomática, porque tem um líquido ali dentro, e a respiração vai acontecer por difusão. Além disso, a maioria é dioica, ou seja, os sexos são separados. Não é igual às tênias, por exemplo, que você tem um organismo com os 2 sexos, hermafrodita. Aqui não, aqui os sexos são separados. E o corpo, ele é recoberto por uma cutícula. Basicamente, o corpo de um nematóide, ele é formado por 3 tubos, um dentro do outro. Então você tem o tubo mais externo, o tubo do meio e o tubo mais interno, que é a cavidade digestiva. Tudo isso é recoberto por essa cutícula. E por que essa cutícula é importante? Porque como muitas espécies são parasitas, para se proteger contra a ação dos ácidos intestinais do hospedeiro, ele apresenta essa cutícula que recobre e protege o corpo. No próximo vídeo, a gente vai entender como funciona o crescimento corporal desse animal e o que a cutícula influencia nesse processo de crescimento. E vamos falar também de algumas doenças causadas por nematóides no ser humano.